E aí, belezinha? Estou de volta aí, eu sou o professor Thiago com a aula de língua portuguesa para você. Então, como eu falei na última aula, eu prometi, eu cumpro. Vamos terminar o assunto de crase hoje, galera. Aquela que nós vimos aí agora há pouco sobre a utilização daquele acento, aquela junção dos dois As. Vamos lá? Hoje, continuando com crase, vamos falar um pouquinho sobre os casos especiais. Beleza? Vamos lá, pega a sua apostila, pega o seu livro, folheia a página 62. Outro recadinho, espero que você tenha feito os exercícios que eu solicitei na aula anterior. Então, como vimos na aula anterior, o uso de crase, agora a gente vai dar uma olhadinha na relação de casos especiais e onde não usar a crase. Tem momentos específicos onde nós não podemos utilizar a crase de forma alguma, gente. Então tem que seguir essa regra também, tá? Os casos especiais, tá? Casos especiais a gente vai utilizar a regrinha especial. Antes de nome de localidade, então antes de nome de cidade, antes de nome de estado, de país, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque às vezes ele utiliza o a, que vem como um artigo. Só que a preposição a ser utilizada é outra, não vai ser o a também. Então você não vai usar sempre a relação de a mais a. Temos que tomar cuidado com isso. O que você vai fazer? Você vai pegar aquele a que está vindo ali, pense em quebrá-lo e substitui a preposição a pela preposição em ou pela preposição de. Tá? Fez essa alteração, se a contração ocorrer, deve ser utilizado antes de crase. Tá, professor, e qual é essa contração? Como fica a forma dessa contração? Da preposição em ou da preposição de mais o artigo a. Então, quando você junta de mais a, você cria a palavrinha da. Beleza? Se você juntar em mais a, você vai criar a palavrinha na. Se você fizer essa alteração e viu que teve a contração, você tem que usar lá na relação de a mais a crase. Beleza? Daqui a pouco eu trago alguns exemplozinhos para você. Antes da palavra terra, aqui tomar cuidado, beleza? Porque a palavra terra ela tem significados diferentes dentro da nossa língua, tá? Se a palavra terra for a indicação do planeta em que vivemos, você sabe disso, você vive no planeta Terra. Às vezes eu sei que você está com a cabeça no mundo da Lua, está passeando por Marte, mas você vive no planeta Terra. Ou uma localidade identificada, nós vamos utilizar a crase. Se for um caso contrário, que é a palavra terra indicando chão, terra, 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 daí não, tá? Então pense lá, a terra em que nasci. Essa terra é um lugar localizado. Comprei um pacote de terra. Ah, usei a terra que você me deu. É a terra chão. Então essa terra aí que é palpável, a gente não vai colocar a crase ali não, beleza? E antes da palavra casa. Não, professor, mas casa é sua casa. Não tem planeta casa. Não tem localidade assim como uma cidade. Casa é casa. Para a língua portuguesa a gente tem dois elementos para casa. Temos a casa, indicação de edificação, que é efetivamente o prédio onde você mora. Tá? Casinha. Ah, professor, eu moro em sobrado. Vocês sempre fazem essa piadinha. E você mora em sobrado? E você mora em apartamento? Ainda assim é casa. Tá? Se ela for edificação, não vai crase. Beleza? Mas se ela tiver uma relação de afetividade, tá? Que você indique assim, fui à casa dos meus pais, fui à casa onde nasci. Essa casa é muito específica, gente. Ela necessita da crase porque ela tem uma relação de afetividade. Não é a edificação. A edificação, às vezes, nem existe mais da mesma forma. Mas ela te traz essa afetividade. Então, ali você vai ter que usar a crase. Beleza? Então, edificação, concreto, não vai crase. Edificação, algo mais abstrata, vai crase.
Se você quiser pensar nessa regrinha, a gente utiliza isso para a Terra também. O planeta Terra, ele está aí, beleza, tranquilo. Você tem a utilização de crase. Essa terra mais imaginária, ali a terra onde você nasceu, que não é algo que você pega na mão assim, vai crase. Mas aquela terra que você pega na mão, aquela terra preta, aquela terra vermelha, essa terra não vai crase. Então é uma terra que a gente pode falar que ela é concreta, né? Então, como eu prometi para vocês, nós temos alguns exemplos aqui, né? Antes de localidade, vim da Bahia, estou na Bahia. Olha aqui, da Bahia, na Bahia. Lembra que eu falei das novas contrações ali? Contração com a preposição de, contração com a preposição em. Quando eu vou utilizar a preposição a, como eu fiz essa alteração aqui, eu tenho que utilizar a crase. Vou à Bahia no próximo mês. Bom se fosse, mas não estarei em férias. Então, percebeu? A regrinha funciona aqui. Antes da palavra terra, olha lá. Fui à terra onde meu pai nasceu. Localidade identificada. Então, a terra lá é a cidade onde seu pai nasceu. Entendeu? Então, ó, se eu fizer a substituição daqui por cidade, a cidade, palavra feminina, por isso que a gente vai utilizar a crase aqui. O astronauta regressou à Terra 30 dias após a sua partida. Olha aqui, se eu modificar a Terra por planeta, palavra masculina, ao planeta, viu? Ao, eu tenho que usar o artigo com a preposição, vai a crase aqui. Os marinheiros chegaram à terra de madrugada. Terra firme, terra de pisar. Por quê? Marinheiro normalmente está onde? No mar. Está lá no navio, navegando, naquela suavidade. Quando ele chegou à terra. Então é chão indeterminado, é piso. Ele, terra à vista, né? Você pisou ali o pezinho ali. Antes da palavra casa, olha lá. Regresso a casa sempre que posso. Normalmente, após o expediente, a gente volta para onde? Para casa. Então, se eu regresso a casa sempre que posso, é a minha casa, o edifício onde eu moro lá, edificação, concreta, tijolinho, beleza? Regresso à casa de meus pais sempre que posso. Essa casa aqui é a nossa relação afetiva. É aquela casa não idealizada, mas onde você vai encontrar aquele aconchego. Tá? A gente vai lá até a casa do pai, a casa da mãe, a casa da avó, aquela bolachinha que a avó faz, aquele cafezinho, aquele mimo no cabelo. Cabelo não, desculpa aí porque eu não tenho. Beleza, gente? Então, aqui nós temos esses exemplos, que traz a relação de localidade, não esqueçam, localidade, utilizar ali de mais a, em mais a, fez essas contrações, vamos utilizar crase. A relação da palavra terra, sendo a palavra terra a possibilidade de planeta ou localidade específica. Quando pensar em localidade específica, pensa lá na geografia, os estados, os países, as cidades, beleza? Você vai utilizar a crasezinha. Quando a gente fala então em planeta, também, daí a gente vai lá para as ciências, né? Relação, constelação solar, o sistema solar, beleza? Então ali o planeta Terra, onde você vive também, crasezinha lá. Se você estiver pensando em terra, lugar de plantar, tá? Plantar, colher, pisar, daí a gente não usa crase. Quando a gente falar em casa, se for uma casa edificação, onde você volta para casa depois das aulas, onde você pode estar agora nesse momento aí sentado assistindo essa aula, ali não vai crase. Se você pensa nessa casa como algo afetivo, essa relação de encontrar este lugar, ali você tem que colocar a crase. Beleza? Entendido? Tranquilo, gente? Então, quando a gente não usa crase, jamais, são os casos de negação de crase. Antes de substantivo masculino, lembra lá na regra lá que eu passei para vocês anteriormente? O substantivo masculino, se ele não tiver lá a medida de, a moda de, pura e simplesmente substantivo masculino, não vai crase. Antes de verbo. Por que antes de verbo não vai, professor?
Porque aqui o verbo não tem masculino e feminino. Verbo é uma palavra invariável. Então ela não varia em relação a gênero textual. Aquela relação de gênero, textual não, de gênero. Então não tem masculino e feminino. Então, apareceu o verbo, tem um A na frente do verbo, não vai crase. Antes da maior parte dos pronomes, eu mostrei para vocês que alguns pronomes utilizam a crase, pronome relativo, aquele a qual, os demonstrativos, lembra? Aquele, aquela, aquilo, tá? Esses daí a gente usa crase, os outros deixa a crase fora, beleza? Então, pronomes pessoais, pronomes de tratamento, deixa a crase fora, não usa ela. Em expressões com palavras repetidas. Gente, mesmo que essa palavra seja feminina, o que é uma palavra repetitiva? Que expressão faz isso? Dia a dia, hora a hora, jogo a jogo. Entenderam? Então, mesmo que a gente tenha essa relação, ó, dia a dia, dia é uma palavra masculina, não o dia. Mas, hora a hora. Pessoal, mas não tinha uma regrinha lá que você tinha dito nas regras gerais que hora iria crase? Lembra da regra, volta lá. A regra dizia que horas exatas, tá? Exatidão, tempo de relógio. Hora vou ao mercado, hora vou ao banheiro. E, às vezes vai. Então ali você não usa crase, beleza? Palavras repetidas, não usa crase. Antes de palavras femininas no plural, antecedidas pela preposição a. Então palavras femininas no plural, que só são antecedidas pela preposição a, ela não vai ter o quê? O meu artigo feminino a, plural, o as. Então você não vai usar. Se tiver só a preposição e a palavra feminina, não usa a crase ali. Antes de um numeral. Numeral, gente. Numeral, a gente consegue lembrar lá da matemática, né? Então, numeral, multiplicativo. Numeral, fracionário. Numeral, ordinal. Ordinário lá, que coloca em ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Ou os cardinais, que a gente vê lá na geografia, lá no plano cartesiano. 1, 2, 3, 4, 5. Na frente deles não vai a crase. A gente só vai ter se estiver trabalhando com hora. Segue aquela regrinha da hora lá, horas exatas. Tá? Bora praticar um pouquinho, bora escrever, bora responder. Isso a gente tem que fazer sempre, gente. A prática faz parte. Se a gente não praticar, não vamos conseguir fixar os exercícios. Entenderam? Como eu tinha pedido lá na aula anterior, vocês foram até o exercício 8. Lembra lá? Espero que tenha lembrado de fazer os exercícios, porque terá correção disso. Ah, mas então eu vou esperar a correção. Daí você não praticou, você só transcreveu. Aí fica fácil. Pode não. Página 64, a partir dali então, do exercício 8 até a página 65. Então tem que concluir essa relação de atividades, que na hora da correção você consegue identificar erros seus. Identificou erro, faz o quê? Ah, chora? Chora não. Volta para a aula inicial de crase. Volta lá, assiste de novo, está disponível, está liberado para você. Pode ver quantas vezes quiser. Volta lá, assiste novamente a aula do professor Tiago, e responde as questões. Veja os teus erros, corrige os teus erros. Tranquilo? Beleza? É isso aí, gente. Essa foi a aula de crase. Eu agradeço novamente e logo vem mais uma aula para vocês. Brigadão!